Nesse mesmo artigo é comentado sobre artigos que, feitos em outras espécies, observaram perda dramática de sincronização do primeiro ciclo celular, então no processo mitótico, no processo de divisão celular, de separação irregular de cromatídeos, resultando na formação de anomalias embrionárias, né? Então, assim, gera infertilidade, né? Prejudica a espermatogênese, altera a espermatogênese, e pode levar a alterações na divisão celular, portanto, aumentando a possibilidade de anomalias embrionárias, né? É lógico que aqui, bom, foi feito em outras espécies, mas assim, se a gente vai à literatura mais, a gente consegue encontrar isso também, evidências disso em humanos. O autor também fala que quaisquer campos elétricos exógenos que tendem a modular campos endógenos poderiam modificar a sinaptogênese e que os campos eletromagnéticos podem modificar a sinaptogênese. Então, mais um sinal de alerta para as grávidas, né? Já que as alterações do neurodesenvolvimento, como autismo e TDAH, têm apresentado uma curva crescente de incidência. E aí a gente precisa cada vez mais ter esse olhar para os fatores epigenéticos. Então, poluição eletromagnética pode modificar a sinaptogênese. O autor também fala que a ruptura de campos elétricos endógenos em anfíbios tem sido vista como resultado de um desenvolvimento aberrante do sistema nervoso. As radiações eletromagnéticas emitidas por aparelhos eletrônicos no ambiente durante sua operação não são fortes o suficiente para causar diretamente alterações no DNA. Isso alguns artigos colocam, embora alterações indiretas no DNA tenham sido demonstradas através da produção de espécie ativa de oxigênio. Então, isso é um dado recorrente na literatura. Às vezes fala assim, parece que não tem impacto para causar alteração direta no DNA, mas sim de forma indireta pela espécie ativa de oxigênio. Isso quando você olha pela bioquímica. Quando você olha pela biofísica, tem aquele artigo que eu já citei agora há pouco, falando que os campos eletromagnéticos interagem de forma magnética com o DNA, levando até alteração na rotação dos elétrons. Então, dessa forma magnética, ele pode lesar o DNA. E esse artigo também fala que campos elétricos endógenos de corrente contínua, nossa, campos endógenos, as pessoas vão dizer assim, mas assim, que campos endógenos? Todas as nossas células têm atividade elétrica. Todas as nossas células são comandadas pelo sistema nervoso, seja ele central, seja ele autonômico. Todas as nossas células necessitam despolarizar a membrana celular para passagem de estímulo elétrico. Até para a bomba de sódio e potássio funcionar na membrana das células, é necessário passagem de estímulo elétrico, né? Então, como a gente tem atividade elétrica nas nossas células também geram campos endógenos, campos biológicos, né? Que, aliás, é o que se utiliza como base para a avaliação dos pacientes quando se utiliza biofísica e eletromagnetismo para avaliar os pacientes em relação a determinadas frequências que causam impacto na saúde dele também. Então, campos elétricos endógenos de corrente contínua desempenham um papel importante no desenvolvimento embrionário, particularmente no desenvolvimento do sistema nervoso, que é o órgão que mais gera corrente elétrica no nosso corpo, né? Interconexões precisam ser feitas entre os neurônios que migram para o local apropriado em um determinado momento. Quaisquer campos elétricos exógenos que tendem a modular campos endógenos poderiam modificar a sinaptogênese. Ainda esse mesmo artigo comenta que alguns estudos mostraram que pode haver efeitos específicos dos campos de radiofrequência modulados em amplitude no sistema nervoso central humano. A faixa de exposição à radiofrequência de telefones celulares é de 0,1 a 10 microwatts por centímetro quadrado. Ele coloca que Philips e colaboradores em 98 relataram que o espectro da radiofrequência são tão baixos quanto 0,1 microvolts por centímetro quadrado, que é menos que 1000 vezes a radiofrequência da faixa de telefone celular e podem induzir a mudanças significativas nos processos biológicos ou mecanismos de reparo molecular. Então, pasme, se é menos de 1000 vezes a faixa de intensidade de campo eletromagnético comparado com o celular, você calcule o quanto que o celular pode causar de prejuízo para as nossas células. Alguns dos efeitos observados da exposição a radiofrequências incluem comprometimento cognitivo, isso foi relatado por Chang e colaboradores em 89. E déficit de memória também. Quer dizer, 89, gente, já faz muito tempo que isso começou a ser estudado. Ainda não está em livro de medicina por razões alheias à nossa vontade, mas que tem muita notícia já antiga a respeito, já tem. E
Ainda sobre esse mesmo artigo, a revisão levantou autores que comentaram que a fonte mais provável de ruído temporal no ambiente é devido a radiações eletromagnéticas geradas artificialmente e que podem estar envolvidas na perturbação do desenvolvimento em função ou na função, no desenvolvimento ou função dos neurônios espelho, que são aqueles neurônios que têm uma implicação no aprendizado baseado em imitação. E que tem o funcionamento prejudicado em crianças com autismo. Né? Esses distúrbios nos neurônios espelho devido ao ruído temporal dos campos eletromagnéticos pode estar envolvido na etiologia do autismo. Então, mais um link fisiopatológico de outro artigo científico que não eram aquelas duas revisões anteriores. Então, quanto mais a gente fuça na literatura, quanto mais a gente pesquisa, mais detalhes a gente encontra de links fisiopatológicos entre poluição eletromagnética e autismo, poluição eletromagnética e doenças neurodegenerativas e outras doenças neurológicas. Enxaqueca, epilepsia, insônia, daria para ficar 5 horas falando aqui, doutora. Correto, doutora Poliana. Muito bom, né, escutar a sua explanação aí, né? Ninguém melhor do que você para falar sobre os efeitos neurológicos, né, na saúde humana. Inclusive, doutora, todos me perguntam, professora Adilza, quem usa marca-passo, isso é literatura, né? Isso está até no site de qualquer indústria aí, ó, está no site de... você digita lá, campo eletromagnético interfere com o quê? Marca-passo, né? A pessoa que usa marca-passo não deve usar celular, né? Não deve portar o celular no bolso, né? E qualquer ser humano que utiliza implantes metálicos no corpo deve evitar essa exposição humana aos campos eletromagnéticos por causa da interação, né, das ondas eletromagnéticas com o dispositivo eletrônico que você está usando para manter a sua vida, não é? Então, tem aí esses aparelhos, dosador de insulina, né? Marca-passo. Tem outro que eu esqueci agora também, que não, a pessoa deve afastar mesmo dessas radiações eletromagnéticas, né? E como você se afasta dessas radiações? Primeiro, você tem que saber, né, se na sua casa realmente você está exposto a um nível alto ou um nível baixo. É o primeiro passo. Se está alto, realmente, eu aconselho as pessoas, igual eu te falei, né? Nós estamos fazendo um protocolo agora, junto com a equipe de cientistas, inclusive um da Suíça, um da Inglaterra e um aqui do Brasil. Nós estamos fazendo um protocolo de higienização eletromagnética dentro das residências, da forma com que a gente está chegando ao conhecimento para eliminar aí uns 70% da radiação eletromagnética dentro da sua casa. Então, a gente pretende, até o final do ano, até novembro, a gente já está com esse protocolo, né, de higiene eletromagnética no local de trabalho e dentro das suas residências também, e onde você quer que diminua essas cargas elétricas e magnéticas no seu ambiente. E foi muito bom falar com você, doutora, e eu vou tentar colocar essa live nossa no meu Facebook, no meu site, vou colocar também no YouTube, né? Dentro eu tenho o YouTube meu é MRE Engenharia. Então vai ficar para todo lado, porque eu também vou colocar. Vai. E você, qual que é o seu mesmo, doutora? O YouTube é doutora Poliana Castro. Ah, doutora Poliana Castro. Está correto. Então, aí a gente vai trocando essas figurinhas e, com certeza, em breve, né, nós vamos fazer uma outra live também, com certeza, né? E uma coisa, doutora, que eu só queria deixar registrado aqui para você, nós terminamos de ler um livro agora do Arco-Íris Invisível. Então, Invisible Rainbow. Isso mesmo, do Arthur Firstenberg. O livro é maravilhoso. Eu acho que se todos nós, todo ser humano, tivesse condição de ler o livro, seria excelente para as pessoas ficarem bem informadas, não é? A pandemia do Covid, ela chegou. Não estou dizendo que o 5G trouxe, mas nós já estávamos expostos à radiação do 2G, 1,8G, 2G, 3G, 4G. Agora, com a introdução, é claro, mas você tem alguma pesquisa científica? Nós estamos de olho, porque já foi publicado um artigo agora, em junho, de um pesquisador italiano, está no meu site, dentro do Stop 5G, ele relacionando o Covid-19 com o 5G.
Então, eu acho que tem que ler muito, ler mais pesquisas assim, nessa direção, porque a cidade de Wuhan, na China, foi onde ficou banhada de antenas de 5G, não é? E lá que começou, em novembro, a pandemia do 5G. Então, a impressão que nós estamos, cientistas, observando é que esse vírus, essa quantidade de radiação eletromagnética ativou o vírus, a nossa imunidade, nós perdemos a nossa imunidade, entendeu? Então, tem alguma coisa relacionada nesse sentido. Você já pensou, doutora, se para esse Covid tiver que desligar todas as antenas de celular? Quem vende tecnologia não vai querer fazer isso, não. Mas seria muita coincidência justamente Wuhan, onde começou a pandemia do Covid, ser exatamente o primeiro lugar no mundo onde foram feitos testes e autorizados o uso do 5G. Inclusive várias cidades da Europa, várias cidades da Itália, vários países, várias cidades, eles pediram uma moratória, eles pararam o 5G. Só para você ter ideia, na Suíça, eles colocaram as antenas de 5G, os testes das antenas do 5G, na divisa da Suíça com a França, né? E a Ericsson que é a empresa responsável para implantar o 5G lá. Então, fazendo os testes, a potência efetiva irradiada que estava no projeto da Ericsson estava na faixa de 30 a 300 a potência efetiva irradiada. Quando um órgão da França foi fazer a medição na Suíça, porque está lá na divisa, o órgão francês veio aqui fazer. Porque o pessoal da Suíça, cada cidadão é um policial. Eles brigam, né, pela autonomia do país e eles não se encurvam, né, perante a telefonia. Eles perceberam que a radiação que estava, a exposição lá, era muito maior do que estava no projeto. Estava na faixa de 11.700 a 16.800 a potência efetiva irradiada. Watts de potência efetiva irradiada. Então, eles cancelaram o 5G e proibiram a instalação do 5G na Suíça, como 140 cidades da Itália, outros países também que eu já até citei na live da Sueli, uma live que nós fizemos antes, eu citei quais eram os países que tinham pedido uma moratória desse 5G. Então, nós temos mesmo que continuar os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? Eu continuo fazendo as medições das radiações eletromagnéticas em ambiente ocupacional, dentro das residências, não só de antena, como em linha de transmissão, subestação de energia, para dar uma qualidade de vida, né? Falando, esse ambiente aqui está muito com a radiação que ultrapassa o limite, ou não está. Né? Linha de transmissão e subestação de energia, nós fornecemos o laudo de conformidade de acordo com a ANEEL. Então, nós temos uma legislação também para seguir, como temos aí a legislação da Anatel, não é? Só que esses padrões de exposição humana, eles são maiores do que outros países e outras cidades. Então, é essa a nossa batalha para tentar fazer com que o governo brasileiro também adote limites mais restritivos para o nosso país. Qual a diferença do meu corpo humano com o corpo humano de uma pessoa que mora num país europeu? Nenhuma, não é mesmo? Nenhuma. Sim. Então, é por aí o caminho e não vamos parar de pesquisar, né, doutor? E com certeza vamos fazer mais lives juntas, né? Foi um prazer enorme conhecer você e ainda pretendo conhecê-la pessoalmente, com certeza. E quando vier a Belo Horizonte, vou te mostrar o nosso laboratório aqui, na Rua Desembargador Jorge Fontana, né, em frente ao BH Shopping ali, que é nosso escritório. Então, você vai ser convidada para conhecer o nosso laboratório e vir, né, e dar um pulinho na minha casa também para a gente almoçar juntos aqui. Que maravilha! Gratidão, doutora! Uma alegria muito grande, uma honra muito grande fazer essa live com você. Só antes de eu fazer meus agradecimentos para a senhora, tem uma ouvinte que pergunta aqui, Ana Guiar, o modo avião do celular ameniza a radiação? E aí, eu vou deixar a seu cargo essa resposta. O modo avião é a melhor forma, né? Quando você põe no avião, você não está emitindo, o seu celular está no modo avião, ele não está emitindo radiação nenhuma, né? Então, a melhor coisa que tem é deixar no modo avião. E um conselho eu dou, né? O wireless, a 5 metros de distância de onde você está, não é? Não dá celular para criança, laptop, nada desses dispositivos eletrônicos para as crianças. Porque ali tem radiação e a criança está ficando exposta a essas ondas eletromagnéticas, né? Então, a gente já está fazendo também um documento, né?
para incentivar, e eu vou colocar no meu site também, com as medidas preventivas em relação ao uso dessas novas tecnologias para as crianças e para os adolescentes também. Então, essa informação tem que vir ao público. E a indústria da telefonia móvel está perdendo uma grande oportunidade de, quando vender o seu aparelho, colocar essas precauções nos aparelhos, né? Eu vi um senhor aqui, que foi o Márcio Vieira, ele perguntando como vamos diminuir as radiações eletromagnéticas. Márcio, nós estamos fazendo um protocolo, trabalhando um protocolo para fazer a higienização eletromagnética nos locais de trabalho e nas residências. Então, eu tenho impressão que até novembro a gente já está com esse protocolo já pronto para poder passar para o público. Maravilha, doutora. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite de fazer a live comigo. Eu que agradeço. Desculpe pelo adiantado da hora, a gente acabou fazendo 1h30 de live, passamos um pouquinho do tempo. Passa rápido, né, doutora? Passa muito rápido. Então, muito grata mesmo pela sua participação, fiquei muito feliz, muito honrada de a senhora participar e trazer todos os seus conhecimentos aí de décadas estudando para a gente e para os pacientes entenderem o quanto que é importante a gente reduzir a exposição a campo eletromagnético, o quanto que é importante a gente brigar por uma legislação que nos proteja e, enquanto a gente não conseguir isso, fazer aquilo que for possível, dentro das práticas de mitigação e dentro do que a medicina integrativa pode oferecer para ajudar a diminuir os impactos da poluição eletromagnética nos seres vivos. Tá joia? Tá joia, doutora. É isso mesmo. E qualquer um que tenha alguma dúvida, né, todo o meu trabalho está no meu site disponível, mrengenharia.com.br, está lá a tese de doutorado toda, e eu vou mandar para você o trabalho nosso que foi publicado, né? Não sei se você tem esse trabalho, mas eu vou encaminhar para o seu e-mail, tá, doutora Poliana? Maravilha! E vou encaminhar outros artigos científicos também, que nós temos uma rede com mais de 100 pesquisadores internacional. Né? Eu tive o privilégio de participar dessa rede. Eu acho que devido à nossa publicação do trabalho de Belo Horizonte, então eu estou incluída aí nessa rede de pesquisadores. E tudo que sai sobre esse assunto, pesquisas científicas, eles nos encaminham. Não é? Então, essa última pesquisa agora, do Covid-19 e a radiação eletromagnética, o 5G, está disponível no meu site, dentro do Stop 5G. Está lá uma outra pesquisa publicada agora em junho. Maravilha! Eu agradeço muito, viu, a sua participação. Eu que tenho que agradecer, aprendi demais com você aí. Obrigada. E é o que eu te falei, né? As pessoas, agradeço muito a participação das pessoas na live também, quem veio nos assistir. E foi um privilégio falar com você, né? Estou muito feliz, né, de ter mais uma parceira aí, mais uma pessoa, mais uma médica, né, que está aí preocupada aí com a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Um beijão. Muito obrigada e obrigada a todos que participaram, que ficaram aí até agora. É muita informação, foi uma live densa, mas foi uma live produtiva. E quem entrou depois do início, quem pegou só o finalzinho, vai ficar 24 horas disponível no Instagram e depois a gente vai subir para o YouTube também. Vocês vão poder assistir posteriormente, tá bom? Obrigada por tudo. Muito obrigada, doutora. Vamos combinando. Então, muito obrigada por tudo, viu, doutora? Muito obrigada também, doutora. Boa noite. Beijo grande. Beijo grande. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.